Então, depois que a gente achou as medidas, 18,5 do espelho e 27 da pisada, a gente vai fazer o triângulo. Esse triângulo, ó, eu já fiz o triângulo. Então aqui eu tenho 27 e aqui 18,5. Mas cortei aqui com 26,9 e aqui 18,4. E deixei essa parte, essa ponteira, no esquadro. E aqui também do outro lado, deixei no esquadro. Então deixei no esquadro as duas partes, espelho e pisada. E agora o próximo passo, a gente vai riscar a tábua para a gente efetuar o corte. Olha, a gente vai trabalhar a dentada, essa parte aqui vai ser o fundo da viga. Então o ideal é você dar uma conferida no fundo da viga para ver como tá. Se tiver alguma diferença, igual aqui, tá vendo que tem algumas diferencinhas. Vou esticar uma linha aqui, tá vendo essas diferenças? A gente vai esticar uma linha. Essa ponteirinha que tá sobrando, tá vendo? Eu coloquei meio centímetro para dentro e aqui também meio centímetro. A gente vai fazer o risco aqui com a régua. A gente vai cortar só esse pouquinho aqui só para regularizar ela, para a hora que a gente for colocar o fundo da dentada, a gente não sofrer. Então, dica simples, mas é daquele jeito que a gente fala, né? Uma dica essencial. Uma dica muito necessária para você que está aqui aprendendo com a gente, seguindo esse passo a passo. Então agora deixamos as duas tábuas certinhas, olha, deixamos as duas tábuas certinhas e agora a gente pode trabalhar, fazer os riscos, essa é a parte do fundo. Então aqui é conteúdo, bastante conteúdo aqui, não saia daí, fique com a gente até o final, acompanhe a semana toda, porque essa semana vai ficar na história. Então agora a gente vai riscar nossa dentada, imaginamos, aqui é o fundo da nossa viga, não é? Então esse aqui é o fundo da nossa viga, essa parte vai ficar para cima. Ó, então vai ser esse desenho aqui, porque a hora que eu levantar ali, vai ficar esse desenho, então espelho, pisada. O que a gente vai fazer aqui? Ó, o nosso degrau, né, 18,5, a gente vai deixar 8 centímetros de concreto, então 8 centímetros de concreto. Vai sobrar 9,5, então aqui 9,5. Lembra que a gente vai deixar, ó, olha a marcação aqui, ó, essa marcação, tá vendo? Essa marcação tem 3 centímetros. Então, ó, 8 centímetros que é o nosso caixote, 9,5, na verdade 10,5, né, porque é 18,5. Então, olha, 8 centímetros o nosso caixote, mais 10,5 para ter o nosso espelho de 18,5 e mais 3 centímetros que é onde a gente vai ter o nosso contrapiso. Então, onde a nossa viga central vai encaixar total. Esse esquadro aqui, ó, então, ó, vou trazer aqui pra gente iniciar. Ó, eu tenho que deixar aqui no biquinho e aqui também no biquinho. E vou medir quanto deu aqui. Deu 15 centímetros aqui, não? E agora eu vou transferir 15 centímetros para cá. Mas só que esse 15 centímetros aqui, ó, tem que dar aqui. Eu preciso desse finalzinho aqui, então ter 15 centímetros aqui. Eu já vou efetuar esse primeiro risco aqui, que é o nosso primeiro. E ó, lembra que eu cortei no esquadro aqui? Agora você vai ver aonde a gente vai usar esse esquadro. Então, ó, aqui é o final. Tá vendo aqui? Vou pegar o esquadro que você já vai entender. Ó, eu vou colocar o esquadro, nem mexi no risco, ó. Então riscamos aqui, ó. Eu vou colocar o esquadro aqui. Lembra o esquadro que a gente trabalhou aqui? Ó, o esquadro. Então esse esquadro, ó, a gente vai trabalhar aqui. 15 centímetros vai ser a medida. Aqui eu vou riscar o segundo, então, ó, conferiu o esquadro que a gente deixou aqui. O segundo que a gente vai riscar, a gente vai transferir, ó. Eu vou chegar aqui bem no cantinho. E o esquadro, ó, o risco que a gente fez no degrau anterior,
é aonde é o nosso limite, ó. Tá vendo o esquadro? Então é simples. E aqui na frente, ó, do outro lado, é a mesma coisa, ó. Tá vendo? É simples, simples, simples. Não tem como não aprender, simples. Então por isso que eu deixo aqui no esquadro, as duas partes no esquadro para mim trabalhar aqui. Mas vamos voltar aqui no início para a gente cortar a parte de baixo para fazer o encaixe certinho na nossa viga central. Ela encaixar, ó, então aqui 15 e aqui 15 também. A gente vai efetuar o risco aqui. Olha, essa aqui é uma das dúvidas, muita gente me pergunta: De Paula, como encaixar a tábua na parte de baixo? Aqui eu tenho dúvida de encaixar a tábua na parte de baixo. Então vocês perceberam que é simples. A gente, através do primeiro degrau, o primeiro risco aqui, a gente já deixa a medida correta para a gente encaixar ali. Então o principal, o que é? A gente saber onde começar e onde terminar a escada e saber quanto você vai deixar ali de contrapiso. O contrapiso da massa de regularização, porque lembra aqui, ó, a gente trabalhou aqui 10,5 cm e mais o 3 cm que é o do contrapiso. Por isso que a gente tem que saber onde começa e onde termina a escada. Mas aqui a gente está fazendo o possível, aquele feijão com arroz bem temperadinho para você aprender tudo que a gente está passando aqui no conteúdo. Agora eu vou riscar o restante. Ó, sempre conferindo esse esquadro aqui. Quanto mais precisa? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos mandar 6 então. 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. Ó, pra gente efetuar o corte, a gente já corta as duas tábuas todas de uma vez só, porque já fica o mesmo corte e você não sofre. Para as tábuas não saírem do local, não esqueça de pregou ela, ó, pra você ver. Você pregou ela, o prego já dá a altura, a sustentação para você cortar. Ou então você só regula a medida aqui na circular, mas vamos cortar. Ó, quando a gente for efetuar o corte, sempre deixar o risco, que o risco é o nosso limite. Olha, aqui a gente efetuou o corte, esse é o processo, a gente vai fazer o mesmo processo. Então olha, a tábua vai ficar assim, ó. Vai ser esse ângulo que ela vai ficar, que é a nossa escada. Então vamos efetuar o corte nas demais e eu já volto com vocês para a gente colocar um reforço aqui, beleza?